Você já conviveu com alguém que tem um coração de pedra? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, por aquilo que você tem compartilhado com outras pessoas, e vamos vivendo aí juntos a palavra do Evangelho, a primeira leitura, tudo que Deus tem comunicado a cada um de nós. Tem sido muito gostoso ver também a participação. Tenho recebido WhatsApps aí de várias pessoas de várias partes do Brasil, falando das experiências com a homilia que tem chegado no coração deles. Que bom, fico feliz também por aquilo que Deus está fazendo no coração de cada um de nós. Vamos pegar junto a palavra que está em Ezequiel, capítulo 36, do versículo 23 ao 28. Diz assim: Assim fala o Senhor: Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus. Quando eu manifestar a minha santidade, vista delas por meio de vós, eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificado. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e fareis com que sigais as minhas leis e cuideis de observar os meus mandamentos. Habitareis no país que dei a vossos pais e serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Muito bonito, mais uma vez, esta coisa da paternidade de Deus para conosco, que quer tirar do nosso coração este coração que está pedrificado pelas situações, pedrificado diante do sofrimento. E aqui este coração de pedra é muito importante para nós entendermos uma dinâmica do mal na nossa vida. O mal, ele tem medo dos corações sensíveis. E aí nós muitas vezes somos tentados a entrar num endurecimento de coração. Uma palavra muito comum usada, principalmente no Antigo Testamento, onde o Senhor vai falar assim: não endureceis o vosso coração como em Meriba. Ou seja, o Senhor está nos pedindo que não deixamos nosso coração endurecido. E o que é o coração endurecido? Um coração insensível, que não se deixa mover. E o que acontece? Nós vamos fazendo isso à medida que nós vamos nos acostumando com as situações que estão à nossa volta. Vamos endurecendo, vamos ficando indiferentes. Quando nós passamos, por exemplo, no centro de São Paulo, tem tantos moradores de rua, tem tantas pessoas das drogas, ou vamos na Cracolândia, que ou você sofre demais com toda aquela situação, ou você fica indiferente. Por quê? Porque você tem que reagir a uma situação onde você vê a dor, onde você vê pessoas sendo desfiguradas. E qual que é a ação normal? É a ação de endurecer o coração, de se tornar insensível. Eu vou me acostumando com as pessoas pedindo comida. Eu vou me acostumando com aquelas crianças no farol. Então o que acontece? O meu coração já não sente dor quando vê um cartaz, quando vê alguém pedindo alguma coisa. E nós procuramos como que administrar isso dentro de nós através de chaves. Aquela pessoa não precisa, ela está me enganando. E pode ser até verdade, não estou tirando aqui que possa em alguns casos ser verdade, mas atrás de tudo isso pode estar caminhando um endurecimento do coração. Aquele não se compadecer diante da situação. E hoje nós vemos tanta violência, e você vai percebendo assim, parece que o ser humano perdeu a sensibilidade à vida do outro. A vida do outro e a vida de si, porque os índices de suicídio cada vez mais crescem. Por quê? Porque se perdeu, o homem se tornou endurecido. E aí você percebe que muitas vezes somos tentados
a nos deixar envolver por muitos sofrimentos e por depois não conseguir lidar com eles, caímos muitas vezes na depressão, na angústia, em tudo isso, porque voltamos muito para a ferida. E aqui tem um detalhe. Nós não devemos carregar em si as feridas, porque nós devemos depositá-las em Cristo, depositá-las na confiança. Isso significa que eu não deixo de viver aquilo, mas eu preciso depositá-la em Deus. São passos diferentes, porque muitas vezes alguém vai falar assim, não liga para isso não ora, já passa. Não, ou seja, a gente quer colocar ali alguma coisa para encobrir aquele sofrimento. Olha, não dá essa comida não, aqui todo mundo é assim, essa dificuldade aí nunca vai melhorar. Então, nós tentamos passar ali, vamos dizer assim, um meio para que a gente não sofra com a situação. Mas, qual é a lógica? A lógica é, eu me torno sensível tal como é sensível o coração de Deus. E a primeira pergunta que eu devo fazer é, Deus sofre diante dessa situação? Deus se conformaria diante dessa situação? Como Deus viveria esta situação? Quando, por exemplo, no momento onde perde alguém querido, ele perde Lázaro, o que ele faz? Ele chora. Ele é sensível ao sofrimento, ele vive aquele sofrimento, mas o que ele faz? Ele confia no Pai. E ele sabe que o Pai tem um projeto, tem todo um caminho, e aí junto, unido ao Pai, acontece o milagre. É como nós não deveremos, por exemplo, fugir do luto. Precisamos viver o momento do luto. Mas nós precisamos vivê-lo em Deus para vivê-lo bem e deixar que aquele momento de luto se transforme em graça, pegando as coisas boas que aquela vida nos trouxe, que aquela pessoa tão amiga nos trouxe e levando para o Senhor. Mas nós não podemos ficar indiferentes, como se nada tivesse acontecido. A mesma coisa para as outras situações aí da tua relação na tua paróquia, aí no teu movimento. Não podemos nos tornar indiferentes. Fulano é assim, então deixa ele. Não, nós precisamos sofrer junto. Mas não sofrer com quem carrega sozinho, porque sim, carregando sozinho, você vai tornar também aquilo uma ferida psíquica para você. Mas aquele que sabe, conhece o caminho de depositar na confiança do Senhor, sofre e oferece, porque ele sofre unindo-se ao coração de Jesus. E chega um momento que ele já nem está tão ligado ao que ele sofre, mas ao que Cristo sofre. E quando ele se liga a que Cristo sofre, ele sofre com Cristo, porque já não é ele que vive, mas é Cristo que vive nele, que sofre nele, que vive a sua paixão dentro dele, de tal forma que também como Cristo oferece tudo ao Pai, Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida, esse também pequenino, Jesus, em tuas mãos eu entrego todas as coisas. É muito sutil, mas é muito profundo entendermos essas realidades espirituais. Deus não quer você insensível aos problemas da sua família. Deus quer que você sofra, mas não sofra sozinho, sofra com Ele. Passe a sua família a ser aquela que você entrega diariamente. E ali, no oferecimento, Deus comece a realizar a sua obra na vida de cada uma dessas pessoas. Pense um pouquinho sobre isso. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.